Fala, meus queridos irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, eu vim trazer um assunto aqui sobre vinho. O que a Bíblia fala sobre vinho na Bíblia? Pode beber, não pode beber? Hoje eu vejo algumas pessoas pegando aquele texto de Jesus, onde Jesus transformou a água em vinho. Então assim, será que Jesus transformou aquela água em vinho alcoólico? São perguntas que nós deveríamos fazer. Primeiro ponto, gostaria de colocar aqui. Se Deus é um Deus santo, um Deus santo, 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 3 vezes santo, e Jesus sabendo que o álcool ele é destruidor, sabendo que o álcool ele destrói, primeiro que ele destrói o corpo, não é uma coisa saudável. E lá em 1 Coríntios fala que se a gente destruir o corpo, Deus destruirá essa pessoa. Se a gente tiver a luz disso, se a gente tiver a luz de que aquele produto está destruindo o nosso corpo. Então assim, será que Jesus, sendo Deus, sabendo da desgraça que o álcool traz, ele realmente iria transformar a água em vinho alcoólico e iria dar para os seus filhos beber? Toma aí, meus filhos, divirta-se, embebeda. Sendo que a Bíblia ela condena a bebida alcoólica. Segundo ponto que eu queria trazer se Jesus realmente transformou aquela água em vinho alcoólico, então nós temos um problema, creio eu. Pois a Bíblia, ela declara, todas as vezes que ela declara no vinho alcoólico, ela condena. A Bíblia condena o vinho alcoólico. Os bêbados não vão entrar no reino de Deus. Júlio, mas é tomar moderado. Mas não toma. Os alcoólatras, eles começam moderadamente. Eu falo assim, Jesus, Deus, sabendo disso, sabendo que o álcool ele é destruidor, a gente começa aos pouquinhos. Você acha que ele iria transformar aquela água em vinho alcoólico e dar para os seus filhos beberem? E esse ponto, se ele fez isso, entra uma contradição. Será que Jesus ele ficou contra a sua palavra? Se ele fez isso, ele ficou contra o seu evangelho, então? É coisa que a gente deveria parar para pensar. E terceiro ponto que eu acabei de mencionar. Se Jesus transformou aquela água em vinho alcoólico, entende? Então entra mais uma contradição, porque Deus destruirá aquela pessoa que destrói o corpo. E o álcool, ele constrói ou ele destrói? O álcool, ele faz bem ou ele faz mal para o corpo humano? É claro que ele faz mal. Júlio, mas os médicos, a medicina fala que se a gente tomar um copinho de cálice de vinho, isso é benéfico, isso faz bem para o corpo humano. Não é o vinho alcoólico que faz bem, é o suco da uva. Porque o vinho é feito de quê? Da uva. Então é a uva que faz bem. Então a gente não precisa do álcool, a gente pode tomar um cálice de suco da uva, integral. Porque é a uva que faz bem, não é o álcool. Entende? Então a medicina é como que as pessoas meio que não vai para o caminho certo. E o quarto ponto, que é o que eu quero trazer aqui agora, que é sobre as palavrinhas. No hebraico e no grego, existe 3 palavrinhas para vinho. 3 palavrinhas no hebraico e no grego. E a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. Certo? Então assim, por exemplo, no grego, se eu pronunciar a palavra errada aqui, não esquenta a cabeça não, tá? É que às vezes eu não sei pronunciar. Mas a primeira palavrinha é oinos, O-I-N-O-S. É referência a ambas, tanto vinho alcoólico como puro suco da uva. A segunda palavrinha é oída, que é o suco fermentado. Que é só o suco fermentado, o vinho fermentado. E a terceira palavrinha é siquera, ou chiquera, não sei, e glaucos, que são referentes ao vinho fermentado também. Aí no hebraico tem a primeira palavrinha, tirosh, acho que essa é a palavra certa, que é o puro suco da uva, certo? No hebraico.
A segunda é shecar, que é o alcoólico, e o iain, que é referência a ambas. O iain aparece 140 vezes na Bíblia. Aí fala, Júlio, mas como que eu sei então que é alcoólico ou não? Esse iain, esse aparece várias vezes, 140. A gente tem que ver o contexto. Se o contexto está condenando o vinho, então é o vinho alcoólico. Se o contexto está aprovando aquele vinho, né, então é o puro suco da uva. É assim que nós temos que estudar a palavra de Deus. Entende? Aí, como por exemplo, né, eu vou ler alguns textos aqui para vocês verem que a Bíblia ela condena a bebida alcoólica. Então, creio eu, é impossível Jesus ter transformado aquela água em vinho alcoólico para dar para os seus filhos beberem, ficarem bêbados. Porque era uma festa, ninguém ia tomar moderado. Não faz sentido. Um Deus que é santo, 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 3 vezes santo, embebedar os seus filhos, não faz sentido. Efésios 5,18 diz assim, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então, quer dizer, a Bíblia está condenando a bebida, ela está falando, encha você do Espírito de Deus e não de álcool, de bebida alcoólica. Então a gente precisa entender algumas coisinhas para a gente não entrar em contradição. Porque se Jesus transformou aquela água em vinho alcoólico, então ele ficou contra a sua palavra. Ele ficou contra a Bíblia. Certo? Então aqui, não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Então quer dizer, não há lugar para as duas coisas. Ou você coloca o Espírito de Deus dentro de você, ou você coloca o álcool. Não tem como colocar as duas coisas. Entende o que eu digo? 1 Timóteo 5,23. 5,23 diz assim. Eu gostaria de ler isso aqui por último. Vamos ler outro texto aqui. Abacuque 2,15. 2,15 diz assim. Ai de vocês, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos os veem nu. Então, ai de vocês. O ai aqui quer dizer maldito. Maldito vocês que dá vinho alcoólico, bebida alcoólica para o seu irmão. Então a Bíblia está condenando, mais uma vez, o álcool aqui na Bíblia. Agora vamos ler aqui Isaías 5,11. Diz assim. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Então, mais uma vez, ai, então maldito, entendeu? Vocês que bebem a noite inteira, que ficam bêbados de madrugada, a noite toda bebendo. Então a Bíblia está condenando a bebida aqui, a bebida alcoólica. Provérbios 31,6 diz assim, as bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Mais uma vez a Bíblia condenando a bebida. Então a gente precisa tomar cuidado, porque se a Bíblia está condenando, como que Jesus, que é Deus, é santo, deu bebida alcoólica para os seus filhos beberem? Não faz sentido. É isso que eu falo. Tem coisa que não faz sentido na Bíblia para mim. É que nem falar quando você morre, você vai para o céu direto. Não faz sentido, porque a Bíblia explica diferente. Enfim, vamos lá. Provérbios 23, 18 a 34. 23, 18 a 34 diz assim. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho, não é nem para olhar. Não é nem para olhar. Quanto mais beber.
Porque será que nós vamos colocar algo, Deus vai autorizar algo que destrói o nosso corpo? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é sagrado, é santo. Não faz sentido. Continuando, não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde com uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Os efeitos da bebida, né? Então você dirá, alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Porque não consigo levantar, preciso de mais um gole. Então, mais uma vez aqui, né, a Bíblia condenando a bebida alcoólica. Provérbios 21, assim, eu sei que tem várias partes na Bíblia que as pessoas bebiam o vinho, até Noé, né, tem relatos de Noé. Mas isso não quer dizer que Deus está aprovando. Isso não quer dizer que Deus aprova. A gente precisa diferenciar essas coisas e entender o que Jesus fez naquele casamento. Entende? Porque a Bíblia, em geral, ela condena. É claro que as pessoas tomavam, mas isso quer dizer que Deus está aprovando? Não. Isso quer dizer que Jesus transformou aquela água em vinho alcoólico só porque era uma festa? Lógico que não. Hoje, às vezes eu vou em alguns lugares, por exemplo, numa pizzada com uns amigos meus, né, eu levo uma garrafa de vinho integral, o puro suco da uva, integral para mim beber. Quer dizer, eu hoje eu não preciso do álcool mais para me sorrir, para mim me divertir com os meus amigos, com a minha família. Não preciso mais. Então não é justificativa, né? Só porque é uma festa tem que ter bebida. Claro que não. Provérbios 21 diz assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Coisas que a gente deveria pensar. Agora aqui, Levíticos 10:8 diz assim: o Senhor Deus disse a Arão: nem você nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Olha, presta atenção. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer a essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. Então olha só o que Deus está dizendo aqui. Deus, sabendo de todas as coisas, quando eles iam entrar lá na tenda sagrada, eles não poderiam beber. Por quê? Porque Deus sabe que quando você bebe uma bebida alcoólica, você não tem discernimento entre saber o que é as coisas sagradas e não, entre o que é saber o que é impuro e puro. Olha como é que Deus é perfeito, Deus sabe das coisas. Você acha que Jesus iria transformar aquela água em vinho alcoólico? Sabendo de tudo isso, que quando a gente bebe, a gente não tem mais discernimento, a gente suja a nossa mente, danifica a nossa mente, o nosso lóbulo frontal, aonde a gente não consegue ter discernimento. É coisa que a gente deveria parar para pensar. Sabe? E não ficar pegando essas justificativas para beber. Entendeu? Só porque o povo bebia, então eu posso beber. Não, a gente tem que entender o que Deus quer. Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Aí eu gostaria de ler o último texto aqui. 1 Timóteo 5:23 diz assim: já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Paulo está dizendo para misturar um pouco de vinho alcoólico no tacho de água. O que acontece? Aqui eu descobri há pouco tempo, acho que foi essa semana passada. Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, toma um pouquinho de vinho para passar sua dor no estômago, porque naquela época o pessoal não sabia como
ferver a água. Né? Eles não tinham esse mecanismo, não tinham descoberto esse mecanismo aí para purificar a água. Aí Paulo, naqueles tachos de água que eles tinham, eles colocavam um pouquinho de vinho. Paulo fala, coloca um pouquinho de vinho no tacho de água, mistura, porque o álcool do vinho vai purificar a água. Olha que lindo, que interessante. Então Paulo, para beber, né? Que aí os problemas de estômago iriam sumir. Esse é a história. Olha que lindo que é a história. Então Paulo não está autorizando Timóteo a tomar o vinho, um pouquinho de vinho, direto na boca. Não. Era para jogar no tacho de água, né? Um pouquinho de vinho para purificar a água. Olha que interessante. Porque senão, creio eu, a Bíblia ela é contraditória. E a Bíblia não é contraditória. Então, Jesus não transformou a água em vinho alcoólico, mas sim no puro suco da uva. E por que ele fala? Nossa, porque deixou o vinho, o melhor para o final? É porque Deus, Jesus, ele transformou aquela água em suco da uva como se tivesse espremido na hora. E por hora que o povo bebeu, falou, nossa, que coisa deliciosa! Porque parecia que tinha espremido na hora. Olha que lindo, que fantástico! O nosso Deus é maravilhoso. É por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, primeiro com muita oração e pesquisar bastante. Né? E é isso aí. Que Deus os abençoe, que vocês possam orar bastante, pedir ao Espírito Santo, né, para sempre clarear nossa mente, porque, que nem eu disse, né, sobre o Timóteo, ali, Paulo e Timóteo, eu descobri há pouco tempo essa história, né, pela arqueologia. Então, assim, é por isso que é bom a gente pesquisar, sempre correr atrás daquilo que a gente, das dúvidas que a gente tem, né? Porque a palavra de Deus é uma coisa que a gente deveria pesquisar muito, muito mesmo. Então, que Deus os abençoe, que esse estudo possa trazer luz para o seu coração, possa abrir a sua mente e entender que realmente a bebida alcoólica ela é condenada por Deus e nós não deveríamos estar usando esse tipo de bebida. Fiquem com Deus, na paz de Jesus Cristo. Amém.